Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre o intestino, usina de saúde. Eu queria me apresentar para vocês, meu nome é Amaranta, não sei se tem algum paciente meu me ouvindo, se tiver já me conhece, já sabe a forma como eu trabalho, mas para quem não me conhece, eu sou médica, eu trabalho com nutrologia, eu tenho título de especialista em nutrologia, a minha ênfase é vegetarianos, veganos, crudiveganos, alimentação viva. Também trabalho com modulação hormonal bioidêntica, né, e medicina natural. Atendo na cidade de São Paulo e atendo em Amparo, né, onde eu também conduzo jejuns, detox, por aí vai, tá? Mais tarde eu vou passar todos os meus contatos, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem interesse em estar falando comigo sobre algum assunto, estou à disposição. Então vamos lá, esse assunto aqui pra mim é um assunto de fundamental importância no entendimento do funcionamento do organismo com relação aos alimentos e com relação aos estímulos ambientais, né? Essa palestra ela sintetiza a versão moderna, né, mais moderna, que a ciência agora está desvendando e revelando sobre o funcionamento do intestino e do organismo como um todo, ok? É muito importante essas informações que eu vou passar aqui. Eu fui construindo ela com trabalhos científicos que eu fui lendo, eu fui montando os slides e eu fui me encantando e me apaixonando ainda mais por esse assunto, né? Que eu tenho certeza que também que vocês vão gostar. Vamos lá. Eu chamo a atenção agora para o primeiro slide. Veja só, a moça, né, com a mão aqui, com medo, no escuro, né, uma sensação assim de pânico, né, e uma pessoa segurando, né, um pesquisador, um cientista, segurando uma placa, né, com um conjunto de colônias ali, bacterianas, fúngicas, não sei exatamente, mas são um conjunto de micro-organismos que estão crescendo ali. Esse slide, para mim, ele reflete o pavor da nossa sociedade, né, em cima dos micro-organismos. Todo o conhecimento médico atual, o conhecimento de agronomia, o conhecimento das ciências de saúde, de um modo geral, estão pautados nesse terror, né? As pessoas, cada vez mais, né, vivendo em cidades, longe das origens, né, da natureza, dos ciclos vitais, cada vez mais distantes da harmonização orgânica com os ritmos da natureza e cada vez mais dissociados em grandes arquiteturas, grandes construções, grandes edificações de cimento, cidades e selvas de concreto, né? Então, e as pessoas cada vez mais indo para esse tipo de vida e temendo, né, assim, às vezes o contato com a natureza, um bichinho que tem na natureza, ir na grama e dar descalço, por exemplo, pegar uma folha, uma punk e comer sem tanto preocupação com excesso de higiene, pegar uma fruta no pé direto e comer, né? As pessoas geralmente elas têm um pouco de aversão disso, né? De até de medo, né? Sempre tem aquela preocupação excessiva com a higienização das coisas, né? Geralmente se usa cloro, geralmente se usa para limpar as casas produtos químicos fortes, né? Nós desenvolvemos, através das pesquisas do Pasteur, né? Que é justamente, o próximo slide, o cientista francês, né? Que no início do século XIX desenvolveu, né? Foi um dos pais da microbiologia moderna e em cima disso foi desenvolvido todo o pensamento médico atual, né? Foram isolados os micro-organismos e foram estudados tudo o que ele causa no corpo humano, né? As doenças, quais são as patologias, de que forma ele está agindo, e através disso foi montado todo o esquema e arsenal que nós temos terapêutico, né? Para lutar contra isso, que seriam os antibióticos, as vacinas, os antihistamínicos, anti-inflamatórios, todos os antes da vida. Não que isso não tenha sido importante, né? Acredito que sim, é importante. Todo o desenvolvimento que a medicina alcançou até aqui foi muito bom, okay? E é muito bom. Porém, acredito que o que há aí é um certo exagero, né? Na vida, nós, já dizia Buda, nós temos que seguir o caminho do meio, nem tanto para um lado, nem tanto para outro. Nós sempre temos que buscar o equilíbrio.
E acredito que a nossa sociedade ela esteja fazendo um mau uso dessas ferramentas, um uso excessivo e exagerado, o que está nos causando diversas doenças também. Se por um lado nós fugimos e conseguimos sair, né, de uma condição mais difícil e mais sofrida enquanto humanidade, né, no quesito das doenças, das pragas, das epidemias, por outro, hoje nós estamos sofrendo do excesso desse remédio. Né? Nós estamos sofrendo os efeitos colaterais disso, né, através do excesso, né, nós chamamos as iatrogenias, né, através dos excessos de todos os tipos. Ok, então assim pauta-se a nossa sociedade e é nesse caminho, então é nesse sentido que caminha a humanidade. Se antes o que nos matavam eram as doenças agudas, eram as epidemias, né? Hoje o que nos mata é justamente o excesso. São as doenças crônicas, principais causas mortes, né, hoje em dia da humanidade, e que tem como pano de fundo muito do que a gente construiu, ok? Essas doenças crônicas degenerativas, como eu poderia citar, hipertensão, diabetes, dislipidemia, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer, doenças autoimunes também, e por aí vai, ok? Mas vamos aqui, voltando para Pasteur. Pasteur, né, eu acredito que vocês devam conhecer ele ficou famoso pelo método da pasteurização, né, que foi dele, foi uma descoberta científica dele, foi um excelente cientista, né, não desmerecendo em nenhum momento o mérito dele. Na época de Pasteur, tinha outros dois cientistas que também disputavam, né, essa hegemonia, né, aos olhos, também disputavam esse aval científico na época. Foi Claude Bernard e Anthony Béchamp, né, que eles criaram uma teoria chamada a teoria do terreno biológico, na qual eles diziam, ao contrário de Pasteur, que o micróbio não era nada, que o que ia definir se aquele micróbio ia atacar ou não era o terreno biológico, ou seja, o organismo do hospedeiro, o organismo da pessoa. Mas essa teoria ela não foi, na época, validada, não foi aceita, e o que foi aceito e validado foi a teoria do Pasteur, e tudo o que a gente conhece até hoje foi sendo construído a partir daí. Outras teses científicas, outros cientistas, tudo caminhou nesse sentido, ok? Apenas dando um adendo, um adendo histórico, situando nosso conceito aqui. Eu gostaria que vocês agora olhassem para o slide e prestassem um pouco de atenção nas imagens. Aqui eu tenho uma floresta, né, uns animais aqui, e o que isso significa? Isso né, mostra a interação daqueles animais entre si, e deles com o meio ambiente, né? Então essa relação, né, nós chamamos de ecossistema. Ecossistema, porque eles funcionam em conjunto, eles são um conjunto que funcionam juntos, né? Eles têm ali uma harmonia entre eles, um conjunto de funcionamento, né? E a mesma coisa nós podemos transpor para o entendimento do corpo humano. Se nós pudéssemos ver além da visão, né, uma visão assim, uma ultravisão, nós conseguiríamos ver que nós somos um conjunto de bactérias, de micro-organismos, né? Nós não somos um indivíduo único, não, nós somos um conjunto, né? E esse conjunto, funcionando junto, funcionando harmonicamente, nós podemos chamar de ecossistema e nós podemos definir essa harmonia do funcionamento como estado de saúde, quando todo esse conjunto de micro-organismos trabalha para o nosso bem-estar. Isso é saúde. Mas quando por acaso não há essa harmonia, nós podemos chamar de doença, né? Então, nós sabemos, né, na verdade, nós somos a minoria dentro do nosso próprio corpo. Né? Como assim? Né? Nossas células que são herdadas pelo DNA dos nossos pais, nossas células, elas são cerca mais ou menos de 10 trilhões de células. E as células, esses micro-organismos, mais ou menos 100 trilhões. Né? Aproximadamente aí 10 vezes mais. Então nós somos uma minoria no nosso próprio corpo. Esses micro-organismos, eles constroem a gente. Nunca foi tão verdadeira a frase que sempre se fala, todos somos um. Porque na verdade, todos somos um no nosso corpo. Todos os micro-organismos formam a nossa individualidade. Mas na verdade, né, segundo Goethe, né, que foi um pesquisador, ele já dizia que não existe, né, na natureza nenhum indivíduo que seja único. Então tudo que nós olhamos, as outras pessoas, os animais, eles são ecossistemas ambulantes, né?
Eles são seres interdependentes entre si. Nós dependemos, né, desses seres mutuamente. Nós dependemos deles e eles dependem de nós. Então, para ilustrar isso, dá uma olhada aqui nesse jacaré. Nesse jacaré, você tem um passarinho dentro da boca dele. O jacaré está ganhando um serviço de odontologia gratuito, né? Porque o passarinho está comendo o resto de comida dentro dos dentes dele. E o passarinho está com self-service ali. Você percebe que os dois estão ganhando? Há uma harmonia na relação? Os dois estão ganhando? Então essa relação nós chamamos simbiose, né? E essa simbiose nós podemos dizer que existe no nosso corpo neste momento, neste minuto, né? Em 1879, esse termo simbiose, ele foi descrito, né, por Berry, né? Esse alemão descreveu esse termo, simbiose, para justamente ele explicar a harmonia existente entre dois seres, né, onde os dois se beneficiam mutuamente. No nosso caso, nós dizemos que é um ecossistema em simbiose, ou seja, muitos micro-organismos, né, trabalhando todos em harmonia. Nós ganhamos com a presença desses micro-organismos no nosso corpo e eles ganham, né, em estar com a gente, né? É uma relação de troca mútua. Na verdade, a vida na Terra seria impossível sem a existência de micro-organismos, porque eles decompõem a matéria orgânica, eles reciclam a vida. Sem eles, não haveria vida, seria totalmente impossível. Então nós devemos agradecer a esses seres que nós não os enxergamos, mas neles, né, está contida toda a capacidade de regeneração do planeta, né? E do nosso organismo também, né? Nós vamos, em outras palavras, né? Então nós devemos ser gratos a esses seres, né? Pois neles está contido no planeta toda a capacidade de regeneração da matéria orgânica. E no nosso corpo eles também trabalham com essa decomposição de matéria orgânica, né? É um paralelo. O nosso corpo, a Terra está para o planeta, assim como o intestino está para o corpo humano. Mas mais adiante eu vou aprofundar esse paralelo. Então, gente, aqui nós carregamos dentro do nosso corpo micro-organismos que eles podem ser patogênicos, ou seja, entre aspas, né, do mal, maléficos, que causam doenças, e também os micro-organismos simbiontes, ou seja, do bem, né, que causam saúde. E esse equilíbrio, esse justo equilíbrio entre a quantidade de equilíbrios patogênicos e salutares que existem no nosso organismo é que define o nosso estado de saúde. Se de repente o organismo patogênico ele começa a crescer desordenadamente, nós temos algum tipo de infecção aí, ok? Então, eles convivem no nosso corpo, sendo que sempre, quando nós estamos saudáveis, os organismos salutares, eles sempre conseguem conter o crescimento dos organismos patogênicos. Eles conseguem dar conta de não deixar se proliferar, né, um estado de doença no nosso corpo. Depende de como nós os alimentamos. Nunca foi tão verdadeira a frase: o bem e o mal está dentro de você. Qual ganha? Aquele que você alimenta. Isso é super verdade. Quando nós estamos falando em corpo humano, é literal essa verdade. Então, esse conjunto de micro-organismos que eu acabei de dizer agora forma a microbiota intestinal. O que é microbiota intestinal? É a população de micro-organismos que vive lá dentro do nosso intestino com a gente numa boa, né? Na verdade, todo o nosso corpo, por dentro e por fora, é completamente repleto de micro-organismos, exceto o cérebro e ossos, né? Que aí são, nós podemos chamar de desertos, né? No sentido de que eles não contêm micro-organismos. Mas o restante, nariz, garganta, pele, cabelo, trato gastrointestinal e por aí vai, é completamente repleto de micro-organismos. E o intestino, principalmente no seco e no cólon, é onde reside a maior quantidade de micro-organismos do nosso corpo. Ele é o órgão campeão, né, de micro-organismos. Por quê? Né? Então, na verdade, eu já dei a dica antes, eu falei que pela questão da decomposição, né? A nossa digestão começa na boca, né? Nossa mastigação, né? Ali as enzimas da saliva, né? Sendo misturados os alimentos, nós deglutimos e vai para o intestino. Lá no intestino, nós precisamos fazer o que na terra, né, seria a decomposição. Quem aí em casa já tem composteira, né, já consegue acompanhar mais o processo de decomposição, o intestino seria algo semelhante, né? E antigamente,
achava-se que o intestino só fazia isso, que ele era um órgão passivo, responsável pela absorção dos nutrientes, né, da alimentação e da produção de fezes e nada mais. Hoje em dia nós sabemos que ele é muito mais do que isso. Ele é uma usina, uma fábrica de saúde, como nós vamos ver ao longo dos slides que eu ainda vou apresentar para você. Fique atento. Então, né, fica aí o conceito de microbiota intestinal, que segundo Antônio Pignatari, diretor do Laboratório de Microbiologia da USP, define como o conjunto, né, de micro-organismos que habitam o nosso intestino. Segundo cérebro. É isso aí, gente. Segundo cérebro. Hoje em dia nós podemos definir, né, o intestino como um segundo cérebro, como já vem apontando as pesquisas científicas modernas, como as ciências orientais tradicionais já há muito tempo sinalizavam, notadamente a medicina tradicional chinesa e a medicina ayurveda. Eles já sinalizavam nesse sentido da capacidade do intestino e da importância dele na saúde humana. O Ocidente está se rendendo a essas noções, estão sendo feitas pesquisas científicas, né, e o conhecimento está avançando muito nessa área. 2 livros interessantes que eu recomendo vocês lerem. O Cérebro Desconhecido, do Elion Povoa, e O Segundo Cérebro. São 2 livros muito legais. Está saindo bastante literatura nesse tema, mas esses 2 livros são clássicos, que eu acredito que seja interessante e importante vocês lerem. Por que segundo cérebro? O que é que tem no intestino de tão especial assim que o considera como um segundo cérebro? Além de nós sabermos, né, da microbiota que ali reside, além dele abrigar cerca de 60 a 70% das nossas células imunológicas através das placas de Peyer, né, que existem ali, né, no intestino. Além disso, o intestino ele pode produzir neurotransmissores. Ele é capaz de produzir 50% da nossa dopamina e 90% da nossa serotonina. As bactérias intestinais, elas também são produtoras de substâncias. Existem bactérias que produzem vitaminas do complexo B, por exemplo, outras que produzem vitamina K, que age na coagulação do sangue, né? E nós temos também bactérias, principalmente do gênero Lactobacillus e Bifidobacterium, que produzem GABA, né? Importantíssima ação também no sistema nervoso central, tal como a serotonina e a dopamina. Além dessas substâncias, nós podemos falar em outras mais. Também tem as substâncias produzidas pelas bactérias patogênicas, com lipopolissacarídeos, né, que atuam de maneira tóxica no organismo. Isso também existe quando você alimenta, né, se alimenta de forma a manifestar as bactérias patogênicas. Isso também acontece. Então, dentro do intestino existe toda a maior parte da nossa microbiota, a maior parte do nosso sistema imunológico e grande parte da nossa produção de neurotransmissores, de hormônios, né? Então, através desse ciclo de produção hormonal e de ativação do sistema imune, todo o organismo ele passa a ser modulado e tudo que acontece no intestino repercute no organismo como um todo. Na verdade, desde o ventre das nossas mães, nós já estamos moldando o futuro funcionamento e a futura microbiota que nos abrigará durante a vida toda. Embora o bebê ele seja desenvolvido e formado num ambiente praticamente estéril, os hábitos alimentares da mãe têm influência sobre a epigenética da criança que o influenciarão por toda a vida, né? Inclusive, no que tange a predisposição ou não das doenças crônicas não degenerativas, ao longo de toda a sua jornada pela vida, né? E a microbiota intestinal da mãe, né, a disbiose, né, mais tarde eu vou explicar esse termo, ela vai influir sim no recém-nascido, né, e ela pode influir de maneira positiva ou não, vai depender de alguns fatores, tais como o tipo de parto, né. Fizeram pesquisas científicas entre bebês nascidos de cesariana e bebês nascidos de parto normal. Os bebês nascidos de cesariana, né, foi constatado que eles tinham uma maior quantidade de bactérias, né, Clostridium difficile, que era principalmente do ambiente lá do hospital, e aí isso vai colonizar o intestino dele, o que predisporia a cólicas, né. Enquanto que crianças nascidas de parto normal, elas têm mais a Bifidobacterium, que é uma bactéria altamente benéfica, uma das mais benéficas do trato gastrointestinal, e que vai acompanhar essa criança aí a vida toda, só decaindo um pouco aí na terceira idade, ok? E o tipo de aleitamento também influi muito. Crianças amamentadas
né? Nós sabemos, não se sabe ainda como, mas o leite materno ele é capaz de transferir para a criança esses micro-organismos salutares. Vamos começar a chamá-los agora, dar um nome para eles, de probióticos, né? E também fibras, os pré-bióticos, né? Então o leite materno entrega probióticos e pré-bióticos, ok? Então, então isso foi constatado e cientificamente bastante visto, né, nos trabalhos que eles fizeram aí com recém-nascidos, comparando tipo de parto e tipo de aleitamento. Então isso faz toda a diferença. No momento do parto normal, né, através da passagem no canal de parto, a criança adquire a microbiota da mãe, ok? Infância, né, falando um pouquinho de infância. É o seguinte, foram feitos trabalhos científicos, né, 1000 crianças suecas, quanto ao hábito de lavar louça da família, ou numa máquina ou à mão, né. Na máquina ia lá a altas temperaturas, lá, aquela lavagem de louça, e exterminava, tornava estéril aquela louça. Aí as pessoas iam comer e não tinham aqueles micro-organismos presentes ali nos talheres, nos pratos, tá? Enquanto que as famílias que lavavam louças à mão, né, por mais que se lave, vai ficar lá os micro-organismos porque não foi desinfetado nas altas temperaturas. Então foi constatado, né, uma diferença nessas crianças, no grupo, entre o grupo que lavava louça na máquina e o grupo que lavava louça à mão, que as crianças das famílias que lavavam louça à mão tinham uma imunidade melhor do que as outras que esterilizavam, né, os talheres. Uma outra pesquisa também, que é constatado que crianças que vivem no interior, né, em contato com terra, com mato, com bicho, com planta, elas têm uma imunidade melhor do que as que vivem na cidade, com muito menos alergias, com muito menos infecções respiratórias, né, e por aí vai. Inclusive, né, crianças que nasceram de mães que têm um funcionamento intestinal normal também têm esse benefício, né? Ao contrário daquelas que nasceram de mães que que não têm esse funcionamento tão bom, elas também têm predisposição a maior alergias, otites e infecções fúngicas. Além disso, nós podemos falar nos autistas, né? Que hoje em dia está sendo bastante relacionado à patologia do autismo com uma disbiose intestinal e uma quantidade excessiva de fungos, né? Encontra-se na flora intestinal de autistas a presença de bactérias em maior grau de bactérias patogênicas e em menor grau de bactérias salutares. Isso acontece, isso foi um achado. Então, quando a gente vai adentrar no espectro autista, a gente tem que estar olhando o intestino dessas crianças também. Isso é importante. Ajuda muito, né, na melhoria dos casos. Como assim ajuda, né? Como assim? Agora, esse slide aqui que eu tô trazendo pra vocês, né, vai deixar bem claro tudo isso que eu tô falando até agora. Esse slide, ele sintetiza, ele é o coração da palestra, ok? Ele explica em detalhes. Vocês vão conseguir agora visualizar e entender tudo que eu tô falando. Então, através disso, através da permeabilidade intestinal, nós podemos explicar os mecanismos de saúde ou de doença, através do intestino. Então vamos ver do lado aqui, ó, mas vocês veem aqui o conjunto aqui de células normais, aqui, tá? Do intestino. As microvelocidades intestinais, aqui os núcleos das células todos redondinhos, né? Aqui embaixo um capilar sanguíneo, e aqui do lado células um pouco, você percebe a coloração delas um pouco mais rosa, quer dizer que está inflamada, o núcleo irregular, ok? A minha formação inicial foi em anatomopatologia, né? Então esse era o meu dia a dia, ver no microscópio células, né? Então eu tô matando um pouquinho aqui a saudade com vocês. Então essa é uma visão microscópica, né, das células do intestino, ok? Então nós percebemos aqui a diferença entre esse lado aqui normal e esse lado aqui com aumento da permeabilidade intestinal, tá? Então, aumento da permeabilidade intestinal, em palavras simples, seria o aumento do espaço entre as células, deixando passar o que não é para passar. É como um prédio sem porteiro. Qualquer pessoa que quiser chegar, entra, né? Mais ou menos assim, não tem o intestino não consegue barrar, porque a junção de uma célula com a outra faz uma verdadeira seleção, uma barreira, né? Ali ele vai ter condições de só vai entrar o que realmente for
preciso que entre, só que for saudável que entre, né? Então, quando não se tem essa barreira, né, começa a entrar ali toxinas, bactérias, moléculas não digeridas dos alimentos, né, que vão causar uma série de coisas. Entre elas, vai ser estimulado o sistema imunológico, né, pode ser estimulado o sistema imunológico por essas moléculas, essas bactérias, e vai se formar ali uma reação entre essa molécula e o sistema imunológico, a gente chama imunocomplexo, que ele pode ir, né, a longa distância, né, se ele for parecido com alguma célula do organismo, ele pode aí ser a origem da explicação das doenças autoimunes. Doença autoimune da tireoide, tireoidite de Hashimoto, doença autoimune do intestino e outras doenças autoimunes. Por exemplo, na artrite, na esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, né, de fundo neurológico, foi encontrado nas fezes de portadores de esclerose múltipla a presença acentuada de bactérias patogênicas, né, em comparação com pessoas saudáveis. Né, isso só para trazer esse exemplo. Mais tarde eu vou falar de outros achados científicos. Então, isso acontece, tá, gente? Então, junto com essas células aqui, não está mostrado na figura, mas todas essas bactérias que eu falei, né, do bem, né, as salutares, elas também ficam em cima ali, formando um tapete e ajudando ali a fazer essa barreira do intestino, entre o que precisa entrar e o que não pode entrar, né? Então, quando você tem essas bactérias patogênicas, quando você tem esse aumento da permeabilidade intestinal, há esse aumento, né, na circulação sanguínea de bactérias patogênicas e de toxinas que são produzidas por essas bactérias. Essas toxinas produzidas por essas bactérias, elas vão agir à distância, né? Elas podem agir desde o sistema nervoso central, causando ansiedade, depressão, né? Elas podem agir em todos, como eu já falei, tireoide, nas articulações, causando artrite, em todos os lugares do corpo. Por esse mecanismo de ativação da imunidade e de secreção de substâncias e de hormônios, como eu já disse, nós explicamos todas as doenças. Isso é uma coisa tão simples, mas que se torna altamente complexa dentro do corpo e que aí está na gênese de quase todas as patologias crônicas que nós conhecemos e também de processos alérgicos, de asma, né, de Alzheimer, Parkinson, uma gama de patologias podem ter, né, como pano de fundo, né, na síntese, na origem do processo, na etiopatogenia do processo, como causa esse aumento da permeabilidade intestinal, né? É claro que isso não vai se aplicar a 100% dos casos, mas é sempre preciso investigar o funcionamento intestinal da pessoa. Dados científicos. Essa figura ela representa muito bem a figura anterior, né, numa visão mais ampliada. De um lado nós vemos aqui o intestino, né, trato gastrointestinal, todo rosinha, bonitinho, funcionando, perfeito. E do outro lado, verdadeiros desertos, né, áreas que lembram muito o sertão, né, assim, a coloração desvitalizada, né, totalmente diferente. Então, aqui, intestino normal e aqui com disbiose. Disbiose, né, quando há, né, essa alteração da flora intestinal, predominando bactérias patogênicas e tudo o que vem, né, adiante, né, aumento da permeabilidade intestinal, a absorção dessas toxinas, a pessoa de repente pode sentir mais flatulência, ou ter o intestino mais solto, ou mais preso, né, há uma alteração do funcionamento intestinal e há queixas nesse sentido, no trato gastrointestinal, ou então, às vezes a pessoa não, por defecar diariamente, ela não percebe isso, mas ela acaba tendo algum problema de saúde, às vezes um distúrbio do colesterol, né, às vezes até um problema renal, que nós, investigando, nós podemos encontrar também esse quadro, ok? Então, alguns dados científicos para você. Então, né, lipoproteínas, né, decorrentes das bactérias patogênicas, elas podem gerar citotoxinas no cérebro, né, desenvolvendo os distúrbios psiquiátricos, como eu já havia dito. Também elas produzem lipoproteínas, né, que está na gênese da ansiedade, porque aí isso leva o organismo a aumentar o cortisol, né, produzindo mais noradrenalina, norepinefrina, gerando quadros aí ansiosos, né. Citocinas pró-inflamatórias, né, aumentam de forma geral, né, o estresse oxidativo do organismo, como pano de fundo aí das doenças crônicas não degenerativas, como eu falei,
Então, essas lipoproteínas produzidas por bactérias estão implicadas em inflamação sistêmicas, né, e distúrbios metabólicos dependentes da resistência à insulina. Isso foi um trabalho científico feito aqui na Universidade de São Paulo, onde foi constatado isso, tá? Outra coisa, né, que nós observamos que a alimentação carnívora, aquela baseada em alimentos de origem animal, carne, independente dela ser de boi, de peixe ou de frango, leite e ovos, eles aumentam o estresse oxidativo, eles aumentam os níveis séricos de proteína C reativa, um marcador inflamatório, que podem levar, né, a longo prazo a distúrbios metabólicos. E foi verificado em estudos científicos, comparando fezes de pessoas que se alimentam, que têm uma alimentação vegana, né, vegetariana estrita, ou seja, que não comem nada de origem animal, e de pessoas que comem, né, produtos de origem animal. E foi constatado lá níveis mais altos de TMAL, que é uma das substâncias implicadas aí na origem dos distúrbios do colesterol. Foram encontrados em vegetarianos níveis mais altos de butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta, que tem um efeito positivo sobre as células do intestino, né, um efeito protetor, né, além da composição da microbiota, né, que em veganos, né, vegetarianos estritos, no caso, né, porque vegano é uma filosofia de vida, vegetarianismo estrito é a forma como os veganos se alimentam, foi encontrado um índice maior de uma microbiota saudável em comparação com as pessoas que tinham alimentação onívora convencional, ou seja, aquelas que comem as carnes, leites e ovos. Isso é a prova científica de que a alimentação viva funciona. Porque a alimentação viva, ela é uma alimentação vegana, crude vegana, né? Melhor ainda, porque ela tem altos níveis de fibras, né, que nós chamamos são os probióticos. Os prebióticos são fibras solúveis e insolúveis, que a fermentação delas alimenta, né, produz ácidos graxos de cadeia curta, que alimentam, né, através dessas substâncias produzidas, o butirato é uma delas, as células intestinais, né, alimentam e regeneram essas células. Ela é rica em antioxidantes, né, que diminui o estresse oxidativo e, portanto, ela é preventiva e curativa de doenças crônicas não degenerativas. Ela diminui os níveis de proteína C reativa e entre outras coisas. Eu tenho palestras só sobre isso. Se vocês quiserem dar uma olhadinha no meu canal no YouTube, eu estou começando agora. A sua inscrição para mim é importante. Nós constatamos cientificamente aquilo que nós sempre falamos. O poder curativo da alimentação viva, por ser rica também em alimentos crus, em ela ser totalmente plant-based, né, baseada em plantas, né, e com ausência de alimentos processados, de refinados, açúcares, gorduras, né, e ela é rica em fermentados, né, nós usamos bastante na alimentação viva, vários tipos de fermentados, os quais são probióticos, né, de uso diário, de uso caseiro, que tem aí ao alcance da sua mão. Eu estou trazendo aqui uma tabelinha agora, é a escala de fezes de Bristol. Essa tabelinha eu sempre gosto de mostrar para os meus pacientes. Tem algum paciente meu assistindo, vai lembrar dessa tabelinha. Essa tabelinha, ela classifica as fezes, né, do tipo 1 ao 7, de acordo com a consistência, volume, né, etc. As fezes tipo 4 seriam o ideal, né, seriam aquelas fezes formadas, com formato e que flutuam, né, seriam as fezes mais saudáveis, né. Então, seria esse tipo de fezes. Então, poucas pessoas têm, né, esse tipo de fezes normal. Nós encontramos várias alterações aí, e pessoas inclusive que passeiam por mais de um tipo, né. Então, através disso, isso para mim é uma ferramenta, além da clínica do paciente, além dos exames que ele me traz, saber se ele está assimilando os micro-organismos ou não, que me sinalizam a favor ou contra de uma disbiose e de outras patologias associadas. Então, eu posso, através disso, dar uma cepa de probiótico, que eu mando manipular em farmácia, específica para a doença que a pessoa está apresentando. Eu tenho cepas que eu posso usar especificamente na obesidade, nos distúrbios do colesterol, ou seja, as dislipidemias, nas doenças cardíacas, no autismo, nas doenças autoimunes e por aí vai. Então eu tenho já especificamente quais os tipos de cepas eu vou usar. Nós sabemos que o nosso intestino ele tem entre 500 a 1000 tipos de cepas diferentes, né? Então, isso é uma forma que eu, como médica, posso ajudar, além das outras ferramentas que eu possuo, para estar ajudando a tratar o paciente sistemicamente. Porque quando a pessoa apresenta, né,
dentro de um quadro, uma alteração intestinal, não adianta só tratar a patologia, tem que tratar o intestino. E o intestino, como que a gente trata? Através da alimentação, né? Ou seja, mudança de estilo de vida, e através dos probióticos. Também posso usar algumas ervas fitoterápicas que ajudam nesse processo de regeneração da mucosa, ok? Mas você que está me assistindo, né, deve pensar, mas o que eu posso fazer agora para já estar colocando algumas coisas em prática? Eu quero que você já saia dessa palestra podendo colocar coisas em prática. Então, desde a antiguidade, né, que nós fermentamos, o ser humano fermenta, né? Fermentar é uma coisa altamente, é uma coisa ancestral, né? Os antigos egípcios, eles já tinham a fermentação, o uso dos probióticos, eles não chamavam com esse nome, claro, esse termo probiótico é um nome moderno, né? Eles já usavam os fermentados e chamavam isso de elixir da longa vida, né? Então é um método bem antigo, tanto para preservar alimentos, né, como para melhorar o gosto dos alimentos, quanto foi sempre usado pela humanidade, né? Alguns outros, no Brasil a gente não tem muito essa cultura do fermentado, mas existem outros países que isso é bem frequente ainda na população. Então, isso acontece. E fermentar é um ato de você incorporar o solo no seu corpo, né? Como assim? Lembra no início da palestra que eu disse que nós temos essa relação com o solo, né? Essa relação com o solo é presente de várias formas. Uma delas é a presença aí de micro-organismos nas cascas das cenouras, de todos os legumes, verduras, né? E esses micro-organismos que estão ali presentes, através da fermentação, você fazer no caso, uma fermentação com os legumes, com verduras ali, você vai multiplicar aqueles micro-organismos ali e você vai ter aquilo ali altamente potencializado. É um probiótico natural. Por que probiótico? Ele é a favor, ele é o contrário do antibiótico. O antibiótico, ele mata os micróbios, né? O probiótico não, ele estimula. E estimula os micro-organismos salutares, positivos, os do bem, aqueles que vão te agregar a você e te dar saúde. Então, o que está presente no solo vem parar no seu corpo através dessa fermentação de uma maneira muito potencializada, né? E olha que lindo. E o que está na gente também é devolvido ao solo depois. A natureza, ela tem um ciclo de regeneração perfeito, né? Hoje em dia nós estamos sofrendo muito com a questão dos defensivos agrícolas, pesticidas no solo, porque isso tem alterado os micro-organismos presentes no solo. Inclusive, a detecção dos micro-organismos presentes no solo, né, é algo que vem sendo feito também junto com toda essa evolução científica e pesquisa dos micro-organismos presentes nas fezes das pessoas. Hoje em dia isso é tema de estudo, estudar os micro-organismos presentes nas fezes das pessoas, de acordo com a patologia que ela apresenta, e também estudar os micro-organismos presentes no solo, de acordo com aqueles problemas que o solo talvez apresente, né? Então nós percebemos que como pano de fundo, como já diria a nossa sábia Ana Primavera, está o solo. O resgate da natureza humana, da saúde humana, precisa passar pelo resgate da natureza e do solo. Então, esse slide aqui, né, ele ilustra bem, né, essa reconexão que nós temos, que nós precisamos fazer com a natureza, né? Como já dizia Carl Sagan, né, trouxe aqui a frase dele, nós somos poeiras de estrelas. Nós somos a forma que o universo tem de entender a si mesmo. Eu acho linda essa colocação e extremamente verdadeira, né? A alimentação viva, ela traz esse resgate através do uso artesanal, né, da fermentação, através do resgate, de você germinar as plantas, de você fazer as graminhas do trigo, de você ir mais à horta, procurar os orgânicos, né? Através desse resgate, a alimentação viva ela é linda. Ela é linda em todos os sentidos, e principalmente nesse sentido do resgate da natureza, da volta ao ser humano, à fonte. Como eu já falei no início da palestra, que nós estamos indo em tendência a cada vez mais ir para longe, a alimentação viva é um chamado para que você volte, para você mesmo, né? Ela é linda em todos os sentidos, ela encanta por isso. E ter achado provas científicas, né, de que isso que é falado é verdadeiro, me deixou emocionada. Foi o que mais me enriqueceu. Cada trabalho científico que eu fui buscando, que eu fui lendo, que eu estou trazendo para vocês, foi me deixando cada vez mais feliz. Porque agora eu tenho como provar cientificamente
que isso é verdade. E pra você, eu vou deixar, não é o Olhar 43, são probióticos caseiros que você pode fazer, kombucha e kefir, tá? Isso são formas que você pode fazer, hoje em dia na sua casa é facílimo fazer, principalmente o kefir. São probióticos que você pode estar fazendo hoje mesmo na sua casa, sem depender de um médico, de um especialista estar avaliando você. Comece a colocar o kefir, a kombucha, comece a fermentar, fazer fermentados na sua casa e você vai perceber a mudança na sua saúde. Testa 21 dias, faz o teste dos 21 dias e você vai perceber aí já mudanças significativas nas suas fezes, no seu intestino, né? E quanto mais você insistir nesse hábito, mais você vai ganhar, a sua saúde só vai ganhar. E por favor, cadastre-se no meu canal no YouTube, clica lá no sininho, tá? E inscreva-se para você estar recebendo as novidades, que o meu canal está começando agora, sua presença é importante. Às vezes tem pessoas precisando dessa informação, né? Compartilhe essa informação. Eu comecei a colocar vídeos meus antigos lá, de tantas pessoas me pedirem, me fazerem perguntas, e eu comecei a ver, gente, eu tenho esse material explicado. Daí eu comecei a postar, comecei a colocar faz pouco tempo, então a sua inscrição, a sua participação é importante. Por favor, comenta lá, dá um comentário, dá um incentivo se você gostou da palestra, ou se você gostar dos vídeos que estão lá. O meu Facebook é o Atendimento Vegetariano e o meu e-mail é o atendimentovegetariano@gmail.com. atendimentovegetariano@gmail.com. Estou à disposição para dúvidas, estou às ordens para mandar artigos científicos, estejam à vontade, podem conversar comigo, na medida do meu tempo eu vou respondendo para vocês. Lembrando que consultas são feitas na cidade de São Paulo ou na cidade de Amparo, que eu também conduzo jejum, né? Eu também conduzo detox, né? Eu uso o sítio para isso, no sítio eu recebo pessoas para fazer jejum e detox, mas o principal é o meu atendimento como médica mesmo, presencial na cidade de São Paulo ou na cidade de Amparo, ok? Atendo dentro da nutrologia, tenho título de especialista em nutrologia, dentro da modulação hormonal com bioidênticos e dentro da medicina natural, tentando resgatar o organismo como um todo. Atendo adeptos da alimentação viva, veganos, clube de veganos e pessoas que estejam na transição ou que desejam mudar a sua alimentação, mudar seus hábitos, mudar a sua vida. Contem comigo. E eu vou deixar para vocês agora uma mensagem final, como é de praxe em todas as minhas palestras. Essa é do Sócrates. Sócrates diz assim: o segredo da mudança é focar toda a nossa energia, não em lutar com o antigo, mas em construir o novo. Quer construir o novo? Conta comigo. Pela sua presença, muito obrigada!